nosso programa de hoje temos a presença de Marcos Meyer, este grande educador que realmente traz muitas informações de qualidade para nós. Marcos, você é professor de matemática, psicólogo, educador de mestres, ou seja, de professores, de pais, escritor, palestrante e profundo conhecedor da educação que nós devemos dar aos nossos filhos, porque realmente parece que os pais e mestres estão se perdendo um pouquinho. E é hora da gente retomar as rédeas e ajudar nossas crianças e nossos jovens, é isso? É verdade, nessa sociedade não tá fácil criar filhos, a gente precisa de muita informação. E é isso que você vai ter agora. Fique conosco! Amor à vida. Teu filho ama viver? Recentemente surgiu um jogo que apavorou muitos pais, que era o tal do jogo Baleia Azul. O que é esse jogo? São 50 fases em que a criança ou adolescente vai passando uma por uma, até que a última fase é cometer suicídio sob a orientação de alguém. Esse pavor, esse pânico causado em todo mundo fez com que a gente pensasse assim, será que o jogo existe mesmo? Será que existe tanta gente maldosa nesse mundo a ponto de pensar isso? E será que o meu filho sofre algum tipo de perigo? Será que o meu filho pode, de repente, entrar numa furada dessas? Então, quero te dizer uma coisa. Em primeiro lugar, um adolescente que está pensando em suicídio é normal. Então, quando a gente tem ideias suicidas, basicamente, praticamente quase todos os adolescentes, em algum momento da vida, passou pela sua cabeça. No entanto, o que o adolescente imediatamente faz? Ele pensa, mas já dá um contra-argumento para esse tipo de pensamento. Não, isso é besteira. Não, imagina, eu jamais faria isso comigo. Então ele contrapõe ele próprio. E aí ninguém nem precisa ficar sabendo, porque ele é saudável o suficiente para perceber que esse tipo de pensamento não vale a pena ter. Mas, se o adolescente passou já dessa fase de pensamentos e passou para a segunda fase, que a gente chama de planejamento, ou seja, já está planejando em como cometer o suicídio, como fazer uma automutilação, como fazer algo ruim para ele próprio, então já um alerta está em perigo, ele precisa de ajuda urgente. Terceira fase é quando esse adolescente já começou então a fazer uma ou outra tentativa, então são cortes mais profundos, já começa a tomar remédio ou começa a tomar muito álcool, ou seja, há um prejuízo grave para o seu físico, para o seu corpo, e isso é ainda mais alarmante, ainda mais perigoso, porque a quarta fase é cometer o suicídio de verdade. Então, gente, preste muita atenção, converse com o seu filho. Se ele disser, mas eu já pensei, não se apavore, todo mundo já pensou, mas pergunte, você já pensou, mas o que você fez com isso? Não, eu achei que não ia dar nada. Não, eu não pensei, não continuei pensando e não planejei nada. Ótimo, está saudável, está tudo bem. Agora, qual é o adolescente que vai contar para você isso? Só vai contar se tiver intimidade. Então, quando a gente tem intimidade com o nosso filho, tem uma relação saudável, ele é capaz de nos dizer os seus sofrimentos, compartilhar as suas dores e a gente pode então orientar e salvá-lo de um grave problema que pode ser muito maior. No entanto, se ele não tem essa intimidade, se as fases da ideação para planejamento já começou a acontecer, se ele entra em depressão, que é importante a gente considerar a depressão, se tudo isso estiver associado ainda mais com sentimento de desvalor, sentimento de não pertencer a lugar nenhum, aí sim nós temos que tomar muito mais atenção, porque o perigo é real e é grave. Então, gente, para salvar esses nossos adolescentes, a gente precisa dar a base emocional para que ele seja saudável, em vez de a gente ficar desesperado por qualquer coisa dessas absurdas que aparecem na internet. E como que a gente faz com que o nosso adolescente seja saudável? Preste atenção nos seguintes fatores. Primeiro fator, ele precisa ter um sentimento de pertença ou pertencimento saudável. Como? Se ele gosta de fazer parte da família, ótimo, sentimento de pertença está bom. Se ele tem um bom grupo de amigos, amigos que pensam como ele, que agem como ele e tal, jogam bola junto, fazem brincadeiras junto, vão assistir filme junto, ótimo, ele se sente parte
de um grupo. Então, o sentimento de pertença traz essa maturidade, traz saúde emocional. Segundo e importantíssimo sentimento, além do sentimento de pertença, é o sentimento de utilidade. Eu sou útil para alguém? Eu sou útil para algumas pessoas? É muito comum a gente criar os filhos com tanto amor, tanto carinho e dando tudo a eles, que eles passam a se sentir que são únicos e que eles são o rei do universo e que todo mundo tem que servi-los. Ensine algo muito bom para o seu filho, que é ajudar outras pessoas. Por exemplo, repartindo seus brinquedos, doando parte de suas roupas, doando um tênis. O que acontece com o adolescente que faz esse movimento? Ele se sente útil. Faça com que o seu filho participe de algum grupo de apoio, de visitação a hospitais, de visitação a orfanatos, qualquer coisa que seu filho fizer, que saia dele e que ele possa ajudar uma outra pessoa, ele vai se sentir útil. E em casa, qual é a participação dele? Pequenas tarefinhas, cuidar do cachorro, lavar a louça, varrer o quarto, limpar o quarto. Essas são coisas pequenas, mas que a gente diz: parabéns, meu filho, obrigado, olha só, você participou da nossa família. Gente, esse sentimento de eu faço alguma coisa para essa família é um sentimento de eu pertenço a essa família, eu sou útil a essa família. Então, mais um sentimento que faz parte da saúde emocional. E o terceiro, cuide da autoestima. O quanto que ele gosta dele e o quanto que as pessoas gostam dele. É importantíssimo que isso esteja bem. Se houver algum problema, uma autoestima muito rebaixada, associada com depressão, urgente o trabalho com um psicoterapeuta. Invista nisso, vale a pena. Antigamente, gente, psicólogo, psicoterapeuta era para maluco. Inclusive, isso ficou tão forte na nossa sociedade que a gente pensa, quando alguém faz uma coisa diferente, a gente tem que ir para um psicólogo. Ué, não só ele quanto você, eu também. Porque todos nós, hoje, podemos ir a um psicólogo. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os nossos lados positivos, as nossas características positivas e vai potencializá-las, vai nos ajudar a ser ainda melhor. E aquelas coisas negativas e frágeis em nós nos faz aprender a fortalecê-las e aceitá-las. Então, resumindo, a gente se torna uma pessoa ainda melhor. Não precisa ter nenhum tipo de problema para ir para um psicólogo. No entanto, se você percebe essas características no seu filho, encaminhe, leve para um terapeuta. Ele precisa se abrir. E é claro que faça isso em casa. Tenha intimidade com o seu filho, bata muito papo, converse, conte coisas da sua própria adolescência, conte os micos que você pagou quando você era adolescente. Eles vão adorar ouvir e vão ter coragem de contar também. Um grande abraço.